Olá pessoal, Pai do Senhor Jesus, como vocês estão? Mais uma vez estamos aqui de volta, no nosso canal, dessa feita para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Eu sou o pastor Carlos Pinheiro, professor, e nós vamos estudar juntos. Convido você para estudarmos juntos a lição de número 6 da nossa escola bíblica dominical, que tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Esta lição será estudada nas escolas dominicais em todo o Brasil. Nós temos como texto áureo: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Já a nossa verdade prática: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então a lição tem como leitura bíblica em classe Ruth capítulo 4, versículo do 7 até o 12. Ruth capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 12. E essa lição tem como proposta levar a igreja, levar os alunos, levar as pessoas a refletir. E queremos pontuar aqui algumas considerações iniciais para começarmos então a nossa aula. Primeiro, refletir a respeito do papel da masculinidade do ponto de vista bíblico. Essa lição tem como proposta fazer uma reflexão a respeito do papel da masculinidade do ponto de vista bíblico. E justamente visando redobrar a atenção para o processo de desconstrução da masculinidade que está tão presente na sociedade moderna. Justamente para alertar também, considerar a questão do impacto que isso pode causar na masculinidade e, evidentemente, na família cristã. Considerando que a masculinidade bíblica leva em conta a criação divina, a constituição biológica, o papel estabelecido por Deus para o homem. Então, nós estaremos pontuando esses pontos, fazendo uma reflexão, e essa reflexão é valiosa porque estamos em um momento muito difícil, onde estamos vivenciando um processo, com a hegemonia da ideologia progressista, essa ideologia progressista que passou a ocupar os espaços sociais, políticos e culturais. E cada vez maiores, ou seja, ocupa cada vez mais espaço, espaços em instituições relevantes. Nós estamos vendo que existe uma escalada, E nós sabemos que com a ascensão da teoria crítica da escola de Frankfurt, os ataques à masculinidade tornaram-se ainda mais recorrentes e irrefreáveis, e se intensificam paulatinamente nas décadas recentes. A ideologia de gênero, a ditadura LGBT, o igualitarismo, os direitos sociais, a proteção das minorias e a cultura progressista, de uma forma geral, orquestrada, trabalham arduamente, duramente, para erodir todos os valores e todos os elementos inerentes a um comportamento genuinamente masculino. Então é por isso que essa lição de hoje é fundamental, inclusive esses pontos que
acabei de mencionar anteriormente, pontos para reflexão, são importantes, justamente que estamos neste processo onde estamos vendo uma escalada das ideologias progressistas, né? E justamente trabalhando justamente para erodir todos os valores e todos os elementos que são inerentes, né, ao comportamento masculino. Não sei se você já prestou atenção, não sei se você já viu, muitos trabalhos que estão presentes em discussão em muitos ambientes de palestras, onde se trata sobre o homem é sempre colocado como aquela pessoa tóxica. Inclusive, existem muitas palestras sobre a masculinidade tóxica, né? Ou seja, pega essa questão do comportamento desalinhado com os padrões bíblicos, com aquilo que Deus estabeleceu, porque também vamos ver que Deus estabeleceu papéis, né, para o homem, ou seja, papéis para o homem e para a mulher dentro da família. E evidentemente que essa gente pega situações de pessoas, de homens, que não estão alinhados com os padrões bíblicos, os padrões corretos, e cometem aquilo que é reprovável. Mas eles pegam questões assim como masculinidade tóxica. Então dá a entender que o homem tem que ser totalmente a masculinidade desconstruída a ponto deste homem tóxico deixar de ser masculino como conhecemos hoje, né? Então a gente sabe que atualmente o mundo está bombardeado pela cultura que é degradante, que é subversiva e que trabalha incessantemente para dilacerar os fundamentos, né, os alicerces do comportamento intrinsecamente masculino. Nós podemos perceber na nossa lição, logo aqui na introdução, né, aonde já falei recentemente, citei logo no início, na introdução a gente vai ver esses pontos aqui, refletir a respeito do papel da masculinidade, do ponto de vista bíblico, visando redobrar a atenção, né, para o processo de desconstrução da masculinidade e alertar, ou seja, serve como um alerta, né, para podermos analisar o impacto que essa desconstrução pode provocar na masculinidade e também na própria família cristã. E também considerar, né, que o homem ou a masculinidade bíblica, quando fala masculinidade bíblica, fala como a Bíblia trata a masculinidade do homem, como Deus estabeleceu que tem que ser essa masculinidade. Ela leva em conta, primeiramente, a criação divina, já que o homem é a coroa da criação, a constituição biológica, né, e o papel estabelecido por Deus para o homem. Esse papel que nós vamos estar vendo nessa lição. Então aqui na masculinidade bíblica podemos ver que a Escritura registra que Deus criou o ser humano e o definiu pelo sexo. Deus criou o ser humano e o definiu pelo sexo. Macho e fêmea, homem e mulher. Homem e mulher, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 27. E nós vemos também que Deus ele estabeleceu papéis, designou papéis, né, para cada um, para o homem e para a mulher. Então nós podemos ver que o homem ele é a coroa da criação. Nós vemos que Deus criou os peixes, as árvores também, né? Tudo que existe aí foram criados. Deus criou a tudo. Mas o ser humano, Deus o fez segundo a sua própria imagem e segundo a sua própria semelhança.
Então Deus fez o homem olhando para si mesmo, para a sua própria imagem, para a sua própria semelhança. Então o homem, ele é considerado como a coroa da criação. Então o homem foi criado por Deus. E Deus, quando o criou, definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Esse homem é dotado de algumas características. A característica masculina, vamos dizer que a Escritura revela um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica, ou seja, características e a constituição biológica. Ao criar o homem, Deus confiou duas tarefas primárias, né? São tarefas primárias, foi logo lá no início, né? Cultivar e guardar. Então nós vemos aqui que Deus já também criou o homem e o homem já começou trabalhando, né? O trabalho. Hoje, por sinal, também se propaga a ideia de que o trabalho deve sumir e que esse homem que trabalha, o trabalho será todo mecanizado, né? Mecanizado está dentro do conceito da chamada modernidade líquida, né? A modernidade líquida, aonde ela se contrapõe à modernidade sólida, que, segundo sabemos, essa modernidade sólida é até a Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, a sociedade passa a ser uma outra sociedade. E o que diferencia a sociedade sólida da sociedade líquida é que a sociedade sólida, os valores, a família, as instituições, as tradições que romperam séculos e milênios, e os relacionamentos. Já a sociedade líquida tem muito a ver com as conexões. As conexões, as pessoas não têm mais aqueles sentimentos, aquele relacionamento, aquele intrínseco ao ser humano, mas tudo está ligado à questão das conexões, ou seja, o homem estando aí imerso nas tecnologias que aos poucos vai transformando a vida do homem por um todo, mas não podemos esquecer, o homem sempre será homem, porque Deus assim o fez. Deus assim o fez. Então nós vamos ver que o homem tem responsabilidades. As primeiras tarefas que Deus entregou para o homem foi guardar e cultivar a terra. Nós vemos que esses dois termos, eles resumem o mandato divino, né, para o comportamento masculino. E significa que as funções de provedor, protetor, são próprias da natureza do homem, ou seja, o homem tem essas funções, né? Provedor, protetor, né? Cuidador, provedor, protetor. Ele cultiva, ele guarda, faz parte da masculinidade do homem, né? Então, nesse sentido, nós vamos ver também, nesse sentido, que o apóstolo Paulo ele vai ratificar quando ele diz que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como promover-lhe uma vida digna. Então, o papel do homem bíblico, a masculinidade do homem bíblico passa muito por isso. Passa muito por essas funções de cuidar, de proteger, essas funções que levam a vida a ser uma vida digna. Interessante ressaltar que a masculinidade bíblica enaltece o amor, o cuidado em relação à mulher. Ou seja, esse desvio de comportamento, como o machismo ou qualquer prática repudiável de violência praticada contra a mulher, só revela que é uma deformidade do comportamento. À luz da Bíblia, à luz das Escrituras, à luz do que determina a palavra de Deus, este homem, o homem, a masculinidade deste homem, tem muito a ver com proteger esposa, a família, com cuidar, com prover, com guardar. Tem muito a ver com isso, né? Infelizmente, alguns movimentos como o machismo, por exemplo,
que busca desonrar e inferiorizar a mulher, não tem nada de respaldo com a palavra de Deus. É mais um desvio do comportamento mesmo, e se distancia do que a palavra de Deus ensina como deva ser o procedimento do homem. Então a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher, e isso com toda a dignidade, conforme está escrito na carta de 1 Pedro. O capítulo é o 3, né, e o versículo 7. Nós vemos também que a característica masculina, agora a liderança masculina. Deus ele confiou ao homem a responsabilidade da liderança, né? A liderança. Então na Bíblia Deus é a cabeça. Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Estas verdades bíblicas é duramente contestada justamente pelo movimento feminista. O movimento feminista que é de viés marxistas, né? Que considera esse modelo como um sistema machista, opressor para a família. Ou seja, o que não querem aceitar é que Deus definiu os papéis do homem e da mulher, como também as definições dos papéis dos filhos. A família, o próprio Criador criou de forma organizada. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus organizado. Sabia que a importância da liderança, porque onde não há uma liderança boa, equilibrada, haverá anarquia, né? E Deus criou tudo para ser de forma organizada e não um pandemônio. Nós vemos que o movimento feminista considera essas palavras bíblicas, onde diz que Deus é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, considera que esta é uma afirmativa opressora. Afinal de contas, né, aquela luta do opressor, a luta do oprimido contra o opressor, né? Tudo com esse viés, como já dissemos, agora neomarxista. Então, ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa, do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Interessante, isso está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 29. Uma vez que Cristo ele se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer também a prática de algum tipo de sacrifício pela sua esposa, pela mulher. Então, nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes, tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito, sobretudo. Nós sabemos que Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Esta é a Escritura. Esta é a Escritura. Como eu disse, eu fiz uma leitura de um texto onde fala da hegemonia da ideologia progressista. Não quero repetir para não nos delongarmos no vídeo, não ficar muito longo esse vídeo. Mas aqui no segundo ponto será tratado sobre a erosão, né? Justamente isto, né? O trabalho, ou o papel, ou a atividade, ou o esforço presente na sociedade, presente nos espaços sociais, políticos, culturais, judiciários, entre outros, nas grandes corporações, nas médias e pequenas corporações, em todos os meios, né? Em todos os centros, em todos os países. Então nós vemos que há uma seção terrivelmente grande, né? Justamente um ataque não só à masculinidade. Na próxima lição vamos ver um trabalho também para desconstruir a mulher, assim como tem um trabalho para desconstruir a masculinidade e a feminilidade também. É justamente a ideia o quê? Desconstruir a sociedade que conhecemos para que haja uma nova humanidade. Esta nova humanidade, onde eles querem
que ela surja. E para que ela surja é preciso desconstruir os alicerces, as bases da cultura judaico-cristã, da Bíblia Sagrada, das tradições milenares. Mas a igreja segue caminhando, confiando que o nosso Deus continua no comando e no controle de todas as coisas. E no final nós vemos que a igreja triunfará. Então há um trabalho, ou seja, a erosão da masculinidade, há uma apologia, há um trabalho, há um esforço justamente para que o homem deixe a masculinidade bíblica de lado e assuma uma nova masculinidade, uma masculinidade que esteja de acordo a uma nova forma de pensar. O homem precisa ressignificar. E aí eles tiram exemplos, como por exemplo, sobre sentimentos, que o homem não deve expressar sentimentos, que isso tem a ver com a opressão, os homens sofrem de traumas e doenças, doenças emocionais. Não se trata disso. Não é um cuidado com a saúde emocional do homem. A proposta é desconstruir o homem como conhecemos hoje, para tornar o homem como eles idealizam que deva ser. Ou seja, independente, sem nenhuma necessidade da mulher ou da família. A mulher da mesma forma, para que não haja nenhuma necessidade do homem. Inclusive, já se trabalha a gestação promovida totalmente de forma artificial, para que não haja participação do homem. Por sinal, as feministas, algumas delas, em alguns trabalhos divulgados na grande imprensa, em alguns países ou círculos de divulgações, promove justamente isso, uma espécie de ataque ao homem. Um ataque, como se as mulheres não precisassem do homem. Mas isso é uma tentativa que vai frustrar, apesar de que nós estamos vendo o aumento dessas coisas ao redor do mundo, mas Deus tem o controle. E a igreja, com sabedoria, saberá enfrentar esse momento. E nós sabemos muito bem que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa erosão da masculinidade, aqui nós vemos a apologia à homossexualidade. Em tempos modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas, de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas, biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina, da raça humana, como ser binário, como masculino e feminino. Gênesis 1 e 27. Esses ensinos diz que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo, ou seja, ignora até mesmo a anatomia do corpo, os órgãos próprios do homem, próprios da mulher. Ignoram até isso. E assim não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Com consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Eu até falei agora há pouco que já se prega, já se fala que a mulher não precisa de homem, inclusive nem para a reprodução. Até reprodução artificial, eles trabalham a tecnologia, a biotecnologia, a nova ciência, trabalhando para que haja fertilização artificial, ou seja, sem precisar do homem, do contato com o homem. Nós vemos que isso é um ataque à criação de Deus, E nós sabemos que o propósito de tudo isso daí é deformar a sociedade. E não poderia ser diferente, Já que o pecado deformou o homem. Mas Cristo, pelo seu poder, transforma o homem. E nós pregamos esse Cristo, que tem esse poder de transformar o mais vil pecador. Disso decorre uma crise do comportamento masculino, no tempo presente. Uma crise, nós vemos aí, em tempo de pós-modernidade, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e até biológicas do ser humano.
Então nós vemos que nesse trabalho para erodir a masculinidade vem a apologia à homossexualidade, depois vem a questão da responsabilidade negligenciada. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e de proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconstantes. Uma parcela é capaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela evasão do trabalho. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e até divórcio. Ou seja, como eu disse, Deus criou o homem e deu ele responsabilidades. Deus plantou o jardim e o homem ficou para cuidar, para regar, para trabalhar, para fazer acontecer. Mas dentro desse trabalho de desconstrução, inclusive uma das questões que queremos pontuar é que há um descompromisso com a responsabilidade. E isso tudo é resultado de quê? De uma crise de liderança, já que Deus fez tudo na ordem e, como eu já disse, o pecado, que eles dizem que é, na verdade, um pecado social, que não é um pecado do ponto de vista da alma do homem, um erro que o homem precisa reconhecer perante Deus, mas que é uma questão social, tudo dentro da esfera social. E para se resolver essas questões, tem que trabalhar a cultura, a educação, é preciso desconstruir, é preciso fazer um grande movimento revolucionário para mudar, para tentar encontrar uma nova sociedade. O progressismo é justamente trabalha nessas frentes, não só na questão dos costumes, mas na política, na cultura e especialmente na forma como as coisas estão acontecendo, né? Então veja só a crise de liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Ele aqui, o comentarista, cita um exemplo bíblico, ele diz assim, no período do profeta Ezequiel, Jerusalém, ela estava imersa na corrupção. Ela estava imersa na corrupção, nas fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ou seja, a sociedade estava em estado muito precário. Muito precário. Deus então revelou ao profeta que uma das causas disso, e devido a isso vem o juízo eminente de Deus sobre essa nação, era justamente a crise de liderança. E Deus procurava alguém para reverter a situação. Observe como é importante, dentro da masculinidade bíblica, a responsabilidade com as coisas, com os compromissos, com a vida, com a família, com a sociedade. A responsabilidade. Ou seja, os papéis são estabelecidos e aí há o quê? O cuidado, o respeito pelo cumprimento da responsabilidade. Então, cria-se o quê? Cria-se uma masculinidade onde não há compromisso, onde não se interessa em casar, não se interessa de estudar. Inclusive, nós queremos mencionar aqui uma quantidade de adultos, homens na idade adulta, que sofrem da chamada síndrome de Peter Pan. Ou seja, já está na idade de trabalhar, na idade de assumir compromissos e ter responsabilidade, mas ele prefere com medo de assumir a responsabilidade. Então aí prefere ficar sem se colocar no mercado de trabalho, sem construir nada. E o tempo vai passando e muitas pessoas somente imersas nas redes sociais e falta o compromisso com a responsabilidade. Então Deus espera que o homem tenha responsabilidade, mas esse sistema está
trabalhando de uma forma, uma desconstrução que leva os indivíduos, como diz aqui, a estarem sofrendo de uma crise de duplo ânimo, duplo ânimo. Ou seja, não ter coragem, não ter como resolver as coisas porque está naquela coisa, né? Naquela coisa, ou seja, o aprisionamento, ou seja, mas tudo isso é uma coisa também fruto, como disse aqui, é preciso alertar, é preciso haver um alerta sobre o quê? Sobre o impacto, né, que esse trabalho de desconstrução da masculinidade do homem pode provocar, inclusive na vida própria do indivíduo, na vida do indivíduo, dele e na vida da família, né? Na vida da família. Então observe que Deus, ele sempre procura esse tipo de homem na atualidade, ou seja, um homem capaz de assumir a responsabilidade, como Deus fez. Então nós vemos que a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. Então nós temos aqui três situações problemáticas, né, que resultam dessa desconstrução. Finalmente, aqui no terceiro ponto, o comentarista ele traz um personagem bíblico como símbolo bíblico de masculinidade. E observe que ele traz este personagem bíblico chamado Boaz como símbolo de masculinidade, justamente pelas suas qualidades, pela sua masculinidade bíblica, ou seja, pela forma como ele age. Observe que aqui nós vemos que Boaz, ele é retratado aqui no livro de Ruth, e ele era um dos parentes de Elimeleque, que era falecido esposo da judia Ruth, né? E o que aconteceu? Esta judia foi a família inteira para fora de Israel. Lá ela ficou viúva, perdeu os filhos que levou para aquele país estrangeiro. Resultou que ela retornou para sua cidade, para seu país, para Belém, e veio com ela a sua nora Ruth. Né? Nós sabemos que Noemi, ela que era esposa de Elimeleque, foi com a família. E lá ela, Noemi, ficou viúva. Veio a falecer o esposo dela, Elimeleque, e os filhos, os 2 filhos do casal. E Noemi ficou sozinha. Mas a moabita Ruth amava bastante. É tanto que o livro de Ruth pode ser definido com uma palavra só. E a palavra é bondade. Bondade. Você pode definir o livro de Ruth com esta palavra, bondade. E aqui fala, justamente retratando que Ruth vai, juntamente com sua nora, sogra, de retorno, né? Noemi volta para o seu país e Ruth está ali. E aqui diz assim, que esta perdera o marido e ficar apenas com a moabita Ruth, uma das suas noras, também viúva e sem filhos. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara sua terra para apoiar a sogra, Noemi, Boaz a tratou com generosidade. Ele se dirigiu a ela com ternura, a protegeu para não ser molestada, a alimentou e ordenou que fosse favorecida na colheita. Então nós vemos aqui essas qualidades, né, desse homem chamado Boaz. As qualidades, né? Primeiro nós vamos ver que ele tratou Ruth com generosidade,
se dirigiu a ela com ternura, protegeu para que ela não fosse molestada e a alimentou. E ainda ordenou que ela fosse favorecida na colheita, né? Porque ele tinha sua roça, tinha sua plantação, e na colheita ela foi favorecida. Mas aqui o comentarista traz uma questão que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz que a lei que funcionava, que era vigente nesse período, nesse contexto aqui do livro de Ruth, a lei ela dizia que uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente mais próximo do falecido, ou seja, Ruth não tinha filho, né? Não tinha nenhum filho. Então a lei dizia que no caso, ela só poderia casar-se com o parente mais próximo do seu falecido marido. E aqui nós vemos a ação, né, de Boaz. Essa ação é digna de ser mencionada. Porém, aí que diz o seguinte, diz assim, apesar de tudo, o que aconteceu? Nós vamos ver que Boaz, ele se afeiçoou de Ruth de uma forma, então as coisas vão acontecer, porque diz aqui o texto. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente mais próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em amparos, ou seja, mesmo ele sendo compassivo, tratando ela como tratava, tendo aqueles cuidados, aquele respeito, aquela atenção, mas não estava fácil a situação de Noemi e nem de Ruth. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar a Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele, conforme Ruth, capítulo 1. Ruth é um livro, pessoal, um livro chamado Ruth, no Antigo Testamento. Ruth, capítulo 3, versículo 12 e 13. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e de honra, observe que a masculinidade bíblica está presente na vida do homem de Deus, na vida do servo de Deus, do homem que teme a Deus. Responsabilidade, liderança e honra. Homem de verdade. Então Boaz levou o caso ao ancião, né? O ancião que era quem apreciava essas demandas. Então lá naquela audiência ele explicou que as terras estavam à venda e que aquele que comprasse deveria casar-se com Ruth. Ou seja, ele colocou as coisas dele para... se dispôs, né? Se dispôs a cumprir a lei e até que tudo deu certo. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a Moabita. Ao adquirir a propriedade e tornar Ruth por mulher, Ruth por mulher, Boaz tornou-se provedor, protetor daquela mulher. Faz parte da masculinidade bíblica essa questão de ser provedor, protetor, provedor, mantenedor do lar. Esse é o papel. Não há espaço para distorções no comportamento. Seguindo a orientação da Bíblia, marido, amai vossas mulheres, o amor, sacrificando por ela. Pais, cuide dos seus filhos, ame, proteja. Então, este é o modelo bíblico. Nós vemos que Boaz ele se casou com ela, tornou provedor e protetor, né, de Ruth. E esse casal gerou Obed, que é avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo. Ruth capítulo 4, versículo 22, e Mateus capítulo 1, versículo 5, e ainda o capítulo 6, versículo 16. Perdão, versículo 6 e o versículo 16, tudo do capítulo 1. Então Boaz é um símbolo de masculinidade, enquanto marido, pai e líder exemplar. Então nós vemos que Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica, enquanto marido, pai e líder. E finalmente, na nossa conclusão,
Diz aqui a conclusão, quero ler para vocês. Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino, conforme Gênesis capítulo 1, 25, 27. Por isso, a diferença do sexo é um princípio determinado pela criação divina. É um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções que é inerente ao homem. Inerente ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão do quê? Dos papéis do homem na sexualidade. Então nós podemos ver que a masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifícios, firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Então, nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerça o papel que Deus o vocacionou que desempenhasse. Está aqui finalmente a nossa conclusão. Eu quero aproveitar e pedir a você para estar envolvido cada vez mais na escola dominical, participando, inclusive compartilhando com os seus amigos, com outros irmãos, esta aula que você acabou de assistir agora. E, por gentileza, peço a você que também, se puder e desejar apoiar o nosso canal, assim o faça. Clique aí no sininho para receber as notificações e se inscreva no nosso canal e compartilhe esse canal com outras pessoas. O nosso objetivo é compartilhar as lições da escola dominical, é estar compartilhando, contribuindo de alguma forma, apesar que reconheço que de forma muito limitada, mas assim a gente faz com coração, faz com boa vontade e, sobretudo, esperando poder contribuir com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.